Jeremias, capítulo 42. Eu inicialmente leria o texto todo, mas como é um texto um pouco longo, eu vou combinar o seguinte com os irmãos. A gente vai ler os 6 primeiros versículos aqui, e aí os irmãos me prometem de pé junto que vão ler em casa o capítulo todo. Amém? Amém? Compromisso, hein? Então tá bom. Jeremias 42, do verso 1 ao verso 6, e durante a mensagem a gente vai citar alguns textos da sequência do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser, em resposta eu o declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Amém? Meus irmãos, no final dos anos 80, mais precisamente o ano de 1988, uma cantora chamada Roxette, ela lançou uma música de muito sucesso chamada Listen to Your Heart. Alguém aqui lembra dessa música? Né? Eu vou cantar um pedacinho, com certeza você vai lembrar. Ela é mais ou menos assim: Listen to your heart when it's calling for you. Lembra? Alguns irmãos já dançaram muito em bailinho aqui, vocês não vão se entregar, né? Mas essa música fez muito sucesso. Literalmente, a tradução, né, do título da música, Listen to your heart, é Ouça o seu coração. O enredo dessa canção é sobre uma mulher que passa por uma crise no seu relacionamento. A gente não sabe se é no namoro ou se é no casamento. E ela precisa tomar uma decisão sobre o término ou a continuidade dessa história de amor. E a grande mensagem que a música traz é: na dúvida sobre o que fazer, ouça o seu coração. E no refrão ela repete várias vezes: ouça o seu coração quando ele está chamando por você. Ouça o seu coração quando não há nada mais que você possa fazer. E o conceito, meus irmãos, por trás disso é: não vá pela razão. Não pense muito. Siga os seus instintos. Siga os seus sentimentos. Siga as suas emoções. Vá pelo caminho onde o seu coração aponta. 3 décadas após o lançamento dessa música, nós percebemos como a ideia de seguir o que o nosso coração quer, nós vemos como essa ideia continua viva, continua presente e continua cada dia mais forte em tempos atuais. Essa ideia, meus irmãos, ela pode ser vista no individualismo tão forte, tão presente na nossa cultura, onde o que eu quero ou o que o meu coração quer
sempre vem em primeiro lugar e está acima de tudo e acima de todos. Essa ideia pode ser vista também, meus irmãos, no relativismo, cada vez mais presente nesse século, onde o que é certo para você pode não ser para mim e não há problema algum, está tudo bem. O importante, segundo a cultura atual, é cada um ouvir e seguir o seu coração. O grande problema, meus irmãos, é que no que diz respeito a isso, em toda a Escritura, do Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus, ela grita nos nossos ouvidos o quê? Não ouça o seu coração. Não siga o seu coração. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que todos os personagens bíblicos que ouviram e seguiram o seu coração se deram mal. Se deram mal. A gente pode começar do começo, lá no jardim do Éden, meus irmãos. Quando a serpente foi conversar com Eva, ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu seguir o seu coração, entendendo que não havia nada de mal em comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Davi, quando viu Batseba, uma bela mulher nua tomando banho, ele também naquele momento decidiu ouvir o seu coração que desejou aquela mulher. O profeta Jonas, meus irmãos, ele decidiu também ouvir e seguir o seu coração quando ele entrou naquele navio rumo à cidade de Tarsis, enquanto Deus o mandava ir para a cidade de Nínive. Enfim, eu poderia citar inúmeros outros exemplos de personagens bíblicos que, seguindo os impulsos, os desejos, os sentimentos, a direção onde o seu coração apontava, acabaram se dando muito mal. O grande problema da gente seguir o nosso coração está descrito para nós no próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Essa é uma profecia em que o próprio Senhor está falando. E olhem o que o Senhor diz sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha o adjetivo que o texto usa. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quando a Bíblia se refere ao coração, meus irmãos, na maioria absoluta das vezes, ela não está falando desse órgão que bate acelerado no nosso peito e bombeia sangue para todas as partes do nosso corpo. Coração, dentro da literatura bíblica, na verdade, aponta para as profundezas do nosso ser. Inclusive, no hebraico, a ideia de coração não aponta para cá, a ideia de coração aponta para cá. Aponta para o nosso âmago, aponta para as nossas entranhas. Coração, segundo a Bíblia, diz respeito ao nosso lado mais íntimo, ao nosso lado mais profundo, diz respeito à fonte dos nossos sentimentos, emoções e desejos. A questão do coração na Bíblia, meus irmãos, é algo tão sério, mas tão sério, que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sabe o que Salomão quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente tem que cuidar bem do nosso coração, porque é do coração, meus irmãos, que a gente tira aquilo que nos abastece interiormente, que a gente tira aquilo que dá sentido, aquilo que dá propósito para a nossa vida. O grande problema é que Jeremias vai dizer que o nosso coração, naturalmente, é enganoso e desesperadamente corrupto. Como você sabe bem, ele foi corrompido pelo pecado. E o nosso coração, de forma natural, sem a ação transformadora, sem a ação santificadora do Espírito Santo, ele tem a tendência de sempre ser carnal.
Ele tem a tendência de sempre nos afastar do Senhor e de sempre nos afastar daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. O nosso coração carnal, o nosso coração corrompido, inclinado para o pecado, meus irmãos, ele nos vende constantemente a falsa ideia de que a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da nossa vida está em fazer e buscar aquilo que o nosso coração quer, e não aquilo que Deus quer. Ontem, na minha devocional noturna, eu li justamente esse texto de Jeremias 42. E eu estou compartilhando essa palavra com vocês justamente porque Deus falou muito ao meu coração com relação a esse tema. Olhando para Jeremias 42, apenas para te contextualizar, nesse momento, meus irmãos, do livro de Jeremias, o rei Nabucodonosor, lembram dele? Nabucodonosor, nome bonito para colocar também filho, neto, bisneto, uma beleza. O rei Nabucodonosor da Babilônia, ele já havia invadido Jerusalém, ele já havia saqueado o templo do Senhor, e ele já havia levado para a Babilônia como cativos os príncipes, os nobres e os judeus que pudessem ser úteis de alguma forma ao império na Babilônia. Porém, nem todo o povo, meus irmãos, foi levado cativo. Especialmente os pobres, os velhos e os enfermos, ou seja, aqueles que não tinham muita utilidade para o império, foram deixados para trás, foram deixados em Judá. E a partir desse momento eles passam a ser chamados por Jeremias de remanescentes. O capítulo 42 narra um momento em que esses remanescentes, essas pessoas que ficaram, eles procuram o profeta para fazer uma consulta ao Senhor. E o versículo 3 vai nos mostrar o que é que eles pedem para Jeremias. Eles pedem assim: ore pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. A continuidade, meus irmãos, da passagem vai nos mostrar que naquele momento eles estavam considerando seriamente a possibilidade de abandonar Jerusalém e ir até o Egito para viver ali, para morar ali, para buscar asilo naquele país. E quando a gente lê, meus irmãos, o pedido que eles fazem e como eles fazem, num primeiro momento eles se mostram muito crentes, no primeiro momento eles se mostram muito piedosos, porque eles não pedem apenas que Jeremias consultasse ao Senhor, pedindo direção sobre o caminho que eles deveriam seguir e sobre o que eles deveriam fazer. No versículo 5, tomando o próprio Deus como testemunha contra eles, aqueles remanescentes, eles prometem solenemente obedecer à voz do Senhor, aquilo que o Senhor dissesse, e eles ainda declaram que tudo correrá bem com eles apenas se obedecerem a essa voz. Jeremias atende o pedido deles, e no versículo 7 o profeta consulta o Senhor. A resposta do Senhor não vem de modo imediato. Segundo o texto, há 10 dias de espera. Mas chega um momento em que Deus responde. E quando o Senhor faz isso, Jeremias então reúne todo o povo, do menorzinho até o maior. E ali, diante do povo, ele anuncia a resposta do Senhor. E essa resposta está descrita no versículo 10, a partir do 10. Jaque, projeta para a gente, por favor. Como a gente não leu, é importante os irmãos acompanharem. Jeremias 42, a partir do 10 em diante. Diz assim: se vocês permanecerem nessa terra, então eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a essa terra. Em resumo, a resposta que o Senhor dá ao pedido deles é a seguinte: ouçam e obedeçam a minha voz e vocês serão abençoados. O coração de vocês está cheio de medo, mas não tomem as decisões que vocês precisam tomar, movidos ou direcionados por esse sentimento.
Pelo contrário, o Senhor deixa claro, é ouvindo e obedecendo a minha voz que vocês encontrarão a direção correta e vocês saberão o que fazer. Mas a partir do verso 13, como Deus conhecia muito bem o povo que ele tinha, o Senhor mostra para eles quais seriam as consequências deles não obedecerem e não ouvirem a sua voz, as consequências deles se deixarem tomar pelo medo da Babilônia e fugirem, descerem para o Egito. Se eles fossem para o Egito, meus irmãos, o Senhor disse que a guerra da qual eles estavam fugindo os alcançaria e nenhum só deles escaparia. Querem ver? Coloca o versículo 17, Jaque. Diz assim: assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Deus oferece nesse momento aos remanescentes a possibilidade de escolha que o Senhor dá a Israel, lá em Deuteronômio capítulo 30. Estão lembrados? Se o povo ouvisse e obedecesse a lei do Senhor, eles seriam abençoados. Por outro lado, se eles ouvissem, desobedecessem e fossem rebeldes, eles seriam amaldiçoados. O que vocês acham, meus irmãos, que os remanescentes escolheram naquele momento? Vocês acham que eles escolheram ouvir a voz do Senhor e permanecer em Jerusalém? Ou vocês acham que eles decidiram seguir o seu coração? O que vocês acham? Podem responder. É isso mesmo, meus irmãos. Eles decidiram seguir o coração. E Jeremias fica tão bravo com eles, mas tão revoltado, que no final do capítulo 42, Jeremias fala mais ou menos assim: vocês vieram até mim, vocês consultaram o Senhor, eu anunciei para vocês a palavra do Senhor, eu deixei claro que a ordem dele é que vocês não fossem para o Egito, eu mostrei as bênçãos e as maldições dessas escolhas que vocês tinham que fazer, e a decisão de vocês foi não dar ouvidos ao Senhor. É como se Jeremias falasse assim: vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira comigo. E aí ele termina dizendo: vocês estão se enganando à custa da própria vida de vocês, espada, fome e peste os aguardam no Egito. E aí o interessante é que quando a gente pula do capítulo 42 para o 43, o texto nos mostra que os remanescentes, eles não aceitam a palavra de Jeremias. E eles chamam Jeremias de mentiroso, dizendo que Deus não havia revelado, não havia falado aquilo por meio do seu profeta. Meu irmão, minha irmã, pode parecer um absurdo para nós, mas o que esses judeus do nosso texto fizeram é o que a maioria das pessoas faz quando decide consultar a Deus acerca de uma decisão, de uma escolha que precisa tomar, que precisa fazer para a sua vida. A grande maioria das pessoas vai até Deus só para saber se o Senhor concorda com aquilo que elas já decidiram no coração. Não é verdade, pastor Antônio? Com a experiência muito maior que a minha, né? Quantas vezes a gente não aconselha, né, as nossas ovelhas segundo a palavra de Deus para uma tomada de decisão, e no fim das contas a gente percebe que elas fizeram exatamente aquilo que elas haviam decidido antes mesmo de falar com a gente, antes mesmo de consultar ao Senhor. E assim como os judeus do nosso texto fizeram, as pessoas, quando elas vêm, entre aspas, consultar a Deus para saber a vontade do Senhor, elas também costumam fazer isso com um ar de piedade, com um ar de religiosidade. As pessoas costumam orar, as pessoas costumam jejuar, as pessoas costumam pedir aconselhamento para pastores e líderes, as pessoas costumam participar de alguma campanha, nossa igreja não tem, mas algumas têm, participam de algumas campanhas, fazem alguns propósitos diante de Deus, fazem promessas e juras de obediência irrestrita ao Senhor, mas no fim das contas, a maioria faz aquilo que já estava inclinado desde o início. Mesmo que na caminhada a pessoa ouça Deus praticamente gritando no ouvido dela que não era aquilo que ela deveria fazer. É nessas horas que a gente escuta dessas pessoas frases como: Deus me criou para ser feliz. Já escutou isso de alguém? Deus me criou para ser feliz. Deus quer que eu siga o meu coração. Deus quer que eu faça o que está no meu coração.
Ou então, uma das frases mais preocupantes: eu tomei essa decisão porque o meu coração estava em paz. Eu já vi muita gente com o coração em paz fazer as maiores besteiras e barbaridades que vocês possam imaginar. Por quê? Nosso coração é corrupto e enganoso, meus irmãos. A paz que muitas vezes vem no nosso coração na tomada de decisões não é uma paz que vem do Senhor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Meu coração estava em paz. Mais uma vez, lembre-se, nosso coração é enganoso e profundamente corrupto. E meu irmão, minha irmã, não se assuste com o que eu vou dizer, mas o nosso coração ele é mais poderoso e influente na nossa vida do que a gente imagina. Às vezes a gente comete alguns erros no piloto automático. Às vezes a gente nem considera muito aquilo que a gente está fazendo, porque o nosso coração naturalmente já inclina, já aponta, já nos leva para aquilo. De fato, o coração é mais poderoso e influente do que nós podemos imaginar. Para você ver o absurdo, o coração daqueles remanescentes estava tão inclinado para o Egito, meus irmãos, que quando eles ouvem a palavra do Senhor, eles dizem que essa é uma palavra mentirosa. Dizem que o profeta estava mentindo. O que eu quero dizer para você essa noite é que em momentos de escolha, em momentos de tomada de decisão na sua vida, por favor, não ouça o seu coração. Não ouça o seu coração. Não seja guiado pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, porque o pecado que habita em nós, meus irmãos, ele desorienta o nosso coração. Como se fosse uma bússola com a agulha totalmente desorientada. O pecado desorienta o norte, desorienta o caminho para onde nosso coração deveria apontar. O pecado gera ruído na nossa comunicação com Deus, para entender a voz de Deus. O pecado confunde os nossos sentimentos e muitas vezes nos faz escolher coisas que terão consequências terríveis na nossa vida. A gente não pode menosprezar o pecado. E a gente não pode menosprezar aquilo que ele é capaz de fazer no coração do ser humano. Para escolher e decidir certo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos o quê? Nós precisamos ouvir e obedecer à voz de Deus. Não é o nosso coração que nos dá o caminho a seguir. É ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas isso não é possível ao homem natural. Isso não é possível, meus irmãos, àqueles que permanecem mortos espiritualmente nos seus delitos e pecados, conforme o apóstolo Paulo nos fala, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade. Nós sempre escolheríamos da mesma forma como os judeus escolheram, movidos pelo coração caído e inclinado à rebeldia contra Deus. Naturalmente, eu e você não temos condição nenhuma de domar esse coração mau, esse coração corrompido, esse coração caído. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. E eu quero falar para você essa noite que existe alguém que transforma o nosso coração. Existe alguém que é poderoso para reorientar o nosso coração, os nossos amores e apontá-lo para o lugar certo. Existe alguém que pode transformar e colocar ordem na confusão e no caos dos nossos sentimentos e emoções. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é o Filho de Deus. Quando a gente olha para Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, nós encontramos uma promessa maravilhosa que aponta e se cumpre na pessoa e na obra de Cristo. Ezequiel diz assim, uma profecia do Senhor: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Meu irmão, minha irmã, enganoso e profundamente corrupto é o coração do homem, até que Cristo transforme.
até que Cristo lhe dê um novo coração, lhe dê um novo espírito, até que Cristo troque o nosso coração de pedra por um coração de carne, até que Cristo ponha em nós o Espírito Santo, que nos faz sermos capazes de obedecer à voz do Senhor, que nos faz sermos capazes de tomarmos as decisões da nossa vida, já não movidos por um coração caído, mas por um coração regenerado. E um coração, meus irmãos, regenerado, é um coração que ouve a voz do Senhor, discerne a voz do Senhor, obedece à voz do Senhor. É um coração que tem capacidade de discernir a vontade de Deus para a sua vida e renuncia aos seus planos, projetos, objetivos e desejos, quando através da palavra do Senhor entende que Deus não quer isso para a sua vida. Coração regenerado, meus irmãos, tem a capacidade de olhar para as situações e dizer: não, o meu coração quer, mas eu não sou, meus irmãos, mais morto no pecado, eu sou vivificado em Cristo, e o Espírito Santo, o Espírito de Jesus pode me ajudar a tomar a decisão certa para a minha vida. Sem Cristo, nós sempre ouviremos e seguiremos o nosso coração. Como eu falei, é a nossa inclinação natural, mas com Cristo, em Cristo, nós sempre ouviremos e seguiremos a voz do bom pastor, que conduz a nossa vida em obediência e santidade, para que a gente possa fazer escolhas e tomar decisões que glorifiquem a Deus. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida, nós só podemos ter segurança de que nós estamos fazendo a coisa certa, quando nós somos obedientes à voz do Senhor, conforme tudo aquilo que Ele nos revelou na Bíblia, conforme aquilo que Ele nos revelou na Escritura. Hoje em dia nós temos uma geração de crente correndo atrás de revelação, correndo atrás de profetas, correndo atrás de sonhos, tentando interpretar coincidências que acontecem na sua vida. Nós não precisamos nada disso. Nós temos a revelação perfeita e suficiente de Deus na nossa mão. E tudo aquilo que nós precisamos para tomar decisões e fazer escolhas em cada faceta, em cada área da nossa vida, nós encontramos nesse livro. Nós encontramos na Escritura. Ela é suficiente para nós, para ouvirmos a voz de Deus e para tomarmos decisões, não segundo o nosso coração, mas segundo a vontade do nosso Deus. A minha oração essa noite é que o Espírito Santo do Senhor direcione essa palavra para as áreas da minha e da sua vida em que nós estamos vivendo em desobediência à voz do Senhor, em que nós temos ouvido a voz do Senhor, mas temos vivido segundo a inclinação do nosso coração. Que o Espírito do Senhor me incomode, que o Espírito do Senhor incomode você, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que a gente possa abandonar as nossas más escolhas e para que a gente possa abraçar aquilo que glorifica a Deus, vivendo conforme a vontade do Senhor. Porque, meus irmãos, assim como aqueles remanescentes do texto, a bênção, a esperança de um futuro melhor e a segurança da nossa vida não está em seguir o nosso coração, está em obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu quero terminar repetindo mais uma vez que isso só é possível através de Jesus Cristo. Isso só é possível através do Filho de Deus, aquele que obedeceu perfeitamente à voz do Senhor, aquele que fez a sua vontade até o fim, morrendo na cruz do Calvário e fazendo isso para que um dia eu e você pudéssemos ter um coração transformado, um coração regenerado e um coração inclinado ao Senhor e não ao pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.